na plateia, cumprimentados individual, pessoalmente, por mim, não posso fazer isso, vou fazer na pessoa do Alfredo Manievi, querendo que com isso cada um se sinta abraçado por mim. Eu acho que eu estou no lugar errado, eu devia estar na plateia, porque eu tenho a aprender com os senhores, não tenho muita coisa a não ser dizer muito obrigada por tudo que os senhores fazem por nós brasileiros, cidadãos brasileiros, no cinema nacional, na vida nacional, na cultura nacional e no audiovisual. E dizer, principalmente, que nós estamos juntos com todos os senhores por tudo que fazem. Digo que deveria estar aí, porque eu sou muito resultado de uma cultura, sou do norte de Minas, fui uma menina do norte de Minas, acho que ainda tenho grande parte do que sou exatamente ali, em que tudo que dizia respeito a cinema era um encantamento que ainda se projeta hoje para além das telas, que já não existe quase mais nas cidades, nas grandes cidades. Mas eu sou exatamente uma mulher, hoje quase centenária, eu diria, de um mundo que até já acabou naquele tempo. E eu tenho quase que uma pena de ver que os meus sobrinhos netos não podem se preparar e vestir uma roupa nova para ir ao cinema, a matinê, imagina de que tempo sou eu, que ia em matinê aos domingos esperando por isso, no Paládio, no Patê, em todos os cinemas que se projetaram. Eu canso de me lembrar que eu sei o primeiro filme que eu fui, tinha um pouco menos de 7 anos de idade, levada em Montes Claros, no Cine Fátima, e os cinemas daquele tempo eram realmente um espetáculo que encantava o dia, não apenas na hora que acontecia, mas vários dias a gente esperava o dia de ir ao cinema, ia ao cinema e depois ainda sonhava com isso. E eu, quando digo que penso que todo mundo deveria ter esse direito de um dia se preparar para ir, porque nós humanos somos formados e nos fortalecemos na nossa humanidade e no nosso diferencial de outros seres vivos, mas não humanos. Nisto a gente tem a espera, que é decorrente de um sonho, depois a gente realiza e depois a gente frui disso. Um circo, e quando eu lembro dos circos que chegavam em Espinosa, era assim um grande acontecimento, a gente ficava dias esperando chegar. Depois que chegava, a gente ainda tinha que ver se tinha nota boa para poder o pai e a mãe deixarem ao circo. Quando ia, que eram aquelas coisinhas que hoje eu sei, um pouco pobrinhas, quando chegava em Espinosa já era o fim da linha, literalmente. Mas para nós era um encanto que durava semanas, a gente lembrando daquela bailarina com seu rendado quase todo já perfurado e tudo mais, mas que na nossa imaginação não era isso. Eu me lembro de uma determinada ocasião, a minha irmã, que é um ano mais nova que eu, resolveu fugir com o circo. E aí foi um sucesso na família, ela dizia, não, você é bailarina, eu consigo andar e dançar como ela. Havia tudo isso na vida da gente e que se perdeu. E hoje eu vejo que os meus sobrinhos chegam e eles estão no telefone, ligam o som e ligam a televisão. Eles não veem, não percebem o que estão falando. O que não é nada demais, considerando que muitos se assentam à mesa, ligam a televisão e conversam ao telefone e não sabem o que estão comendo. Então, se você não pensa no que põe no seu corpo, por que pensaria o que está pondo no seu pensamento e na sua alma? O cinema e o audiovisual, como a arte, é o que salva a humanidade, é o que nos salva de nós mesmos, é a nossa salvação. O artista, eu dizia 2 semanas atrás para Caetano Veloso, numa conversa, eu dizia, Caetano, o artista é aquele a quem Deus tocou para que nós fôssemos igualmente tocados por extensão. É preciso que todo mundo saiba disso, não apenas estados, governantes, mas cada cidadão saiba disso. Muito mais numa república que precisa de se republicanizar culturalmente, como nós temos que fazer. Acho que andamos um tanto na república, mas não nos direitos culturais. Continuam quebrando cinemas, desfazendo cinemas, rifando cinemas a preço de nada, como se fossem coisas de alguém
especificamente, são coisas de todos nós. São bens que, dizia Kant, as coisas têm um preço, uma dignidade. A arte tem uma dignidade. Nós apressamos a sua produção, nós precisamos dos recursos para a produção, pelo modelo de sociedade que nós adotamos. Mas é preciso que a gente saiba sempre que esta capacidade que tem a arte de fazer com que a gente transforme o mundo em benefício da nossa dignificação é que levou, no final da Segunda Guerra Mundial, em 1948, aos autores, incluído aí o Brasil, que foi um dos redatores, da Declaração dos Direitos do Homem, da ONU, a pôr nos artigos 22 e 25 e 27, expressamente, o direito que todo ser humano tem a produzir e ter acesso aos bens culturais da humanidade, com uma possibilidade de dignificação. E a gente sempre fala na arte, nos direitos culturais, como para nós do direito constitucional especificamente, para nós do direito, com a ideia de liberdade. Eu tenho trabalhado e votado, inclusive, e já antes disso, como advogada, que a arte é talvez o único espaço e a única possibilidade que o ser humano recebeu para que a gente não tenha apenas o compromisso com a liberdade, mas com a libertação. E essa é a grande transformação da Constituição Brasileira de 1988. É a primeira Constituição, e direitos culturais bem previstos desde a Constituição de 1934 no Brasil. Mas essa é a primeira Constituição que estabelece como direito fundamental expressamente o direito de todo ser humano ao acesso à cultura, aos bens culturais, à produção, a ter o patrimônio pessoal, autoral, resguardado como direito fundamental e a ter a garantia de que o Estado é obrigado a promover todos os bens artísticos e de direitos culturais. Nós temos um capítulo específico sobre direitos culturais, porque é direito fundamental. Isso significa que quando o Estado age, e claro que a opção por políticas públicas é dos governantes, daqueles que foram eleitos, mas que ao estabelecer qualquer política, ele não pode, em nenhum momento, porque seria inconstitucional, desfazer as possibilidades de garantir a produção cultural e o acesso de todos à produção cultural. E é exatamente pela cultura que transforma o mundo, e quando eu digo que o compromisso dos direitos culturais não são apenas com a liberdade, já não seria pouco, mas a liberdade é um conceito estático. Alguém tem e é livre. Mas nós temos que trabalhar com a ideia de libertação, de uma ação em benefício das liberdades que se conquistam mais e mais o tempo todo. Porque é este, eu acho, o destino do ser humano. Se você pensar que o bebê ali no berço, o pai deixa ali, não tem problema nenhum. O limite é dele mesmo. E ele um dia resolve que ele consegue descer do berço e desce, mas não pode sair do quarto. Ele sai do quarto e vai até a sala, mas não pode sair de casa. Ele destranca a porta, vai ficar na porta, não pode atravessar a rua. E a gente vive de estender limites, de ampliar as nossas possibilidades humanas com a gente mesmo e com o outro. Um dia a gente atravessa a rua, e atravessa a cidade, e atravessa o mundo, e atravessa a vida. E é isso exatamente o processo libertador que nos liberta, inclusive, do que foi e que não deveria ter sido, no caso brasileiro, uma sociedade de tantas humanidades, mas de tantas desumanidades como nós temos, com relação a nós mulheres, aos negros, aos indígenas, aos deficientes. Nós somos uma sociedade de muitas chagas sociais para serem providas. Nós fomos invisibilizados, não invisíveis, porque invisíveis não somos, mas fomos invisibilizados historicamente, e é exatamente a arte que desvela esse véu, que abre essa cortina, como já temos na Aquarela do Brasil. Abre a cortina do passado. Quem faz isso é a arte. Ali era a música, mas é a arte de toda forma, que nos liberta e faz com que a gente se lembre para poder esquecer em paz. É neste sentido que a Constituição brasileira garante os direitos culturais e que faz com que a arte no Brasil, que tem muitos problemas, mas eu digo, com a arte não tem. Por isso é que tentam tamponá-la.
E isto é antidemocrático, antirrepublicano, contrário aos direitos fundamentais, negar a arte, impedir a produção, a divulgação, a possibilidade de nós crescermos e podermos ajudar a humanidade, fazendo, como dizia Darcy Ribeiro, deste um país que seja uma nova Roma com todas as possibilidades que a história não deu, é exatamente entregue aos senhores que criam arte, que produzem arte, que divulgam a arte e que por isso possibilitam que a gente tenha uma melhor humanidade. Eu não tenho nenhuma dúvida que o que os senhores fazem, por isso é que eu é que deveria estar sentada a escutar os senhores, que o que os senhores fazem é uma forma de atuar em benefício da libertação do ser humano e principalmente de uma sociedade com muitas peias e muitos débitos, que é de todos nós. Não é apenas de algum governo, ou de um governo, ou deste governo apenas, ou do que vier depois. É preciso que situações como essa, estamos na 26ª Mostra de Arte, dizia a Raquel, repito aqui de público, eu tenho orgulho de ser mineira, entre outras coisas, porque sei que Tiradentes existe, não apenas o Tiradentes histórico, que também seria uma forma de a gente pensar a liberdade para todos e não apenas provincianamente, apenas para aqueles que eram os chamados conjurados, mas Tiradentes cidade que acolhe, como Minas Gerais já acolheu, o de melhor. Se houve Joaquim Silvério dos Reis, a humanidade é assim, tem Tiradentes, tem Joaquim Silvério dos Reis. Você escolhe qual é a sua parte. A nossa é de Tiradentes, dessa Tiradentes da 26ª Mostra de Arte do Cinema, de um cinema que de Humberto Mauro até agora continua a ser muito a Minas Gerais que nos orgulha e que todos os senhores nos orgulham tanto. Queria deixar aqui no final a minha mensagem de, mais uma vez, os melhores votos de que seja um período que daqui a 26 anos continue, muito mais e sempre, mas lembrar que a Constituição brasileira não estabelece apenas os direitos, mas estabelece no artigo 3º, depois de anunciar como princípio direito de todo mundo à dignidade humana, no artigo 1º, que é o objetivo da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Eu não vejo possibilidade dessa construção ser feita, e isto não é de um governo que atua contra a liberdade, a justiça e a solidariedade é inconstitucional. Eu não vejo possibilidade de a gente fazer essa construção no Brasil sem que a arte esteja em primeiro lugar a nos ajudar a esse processo de libertação e de igualação. Tenho certeza que nós, cidadãos brasileiros, estamos com os senhores, porque juntos somos muito mais. Muito obrigada. Muito obrigada, ministra, pela